façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, o que me chamava a atenção, e eu fiz essa pergunta ao doutor Ezequiel, da ASFAV, quando eles vieram fazer a denúncia aqui nos Estados Unidos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, eu chamei a atenção que algumas coisas com o Carlos Frederico não eram necessariamente como elas deveriam ter sido combinadas. E deixa eu citar aqui, por exemplo, vou citar um exemplo. Na primeira decisão relativa ao 8 de janeiro, o Alexandre chamou lá na decisão dele os manifestantes de terroristas. Ele escreveu, juiz, meteu, terrorista. A imprensa embarcou na tese do terrorismo, só chamava de terrorista, e estava tudo meio certo. Era uma construção que vinha muito parecida com o que tentaram fazer com o 8 de janeiro. Mas logo que entrou, o procurador Carlos Frederico, ele fez o óbvio, pelo que diz a lei. Ele afastou a tese de terrorismo. Ninguém foi denunciado por terrorismo, apesar da decisão anterior do Alexandre. Claro que ele enquadrou os manifestantes em outros crimes igualmente absurdos, como a abolição do Estado Democrático de Direito, aquelas abolição violenta, tentativa de abolição, e aquelas outras groselhas que ele inventou. Mas ele não entrou na tese do terrorismo. E não foi nem... E eu acho que isso foi contra os interesses deles naquele momento. Acho que, sem dúvida, é evidente que o Carlos Frederico quis deixar uma punição severa, dar uma lição para essas pessoas, mas não quis seguir no caminho do terrorismo que o Xandão queria, e isso tem repercussões, inclusive, para o direito internacional, né? Um outro caso simbólico e notório foram as liberações, os pedidos de liberação da prisão, de revogação das prisões, que ele pedia e não eram concedidos pelo STF. O caso mais conhecido, isso é totalmente atípico, porque normalmente a Procuradoria quer que o preso fique responsável pela acusação, né? Ela quer que o preso fique preso, e o juiz vai lá e pondera entre o que ela fala e o que a defesa fala e solta ou não. Mas era mais... O procurador era menos severo do que o juiz. O juiz queria mais a punição do que o procurador, né? O caso mais conhecido foi o do Clezão. O Clériston, que veio a óbito, faleceu, vítima aí da ditadura do Brasil. O Carlos Frederico, o procurador Carlos Frederico, havia pedido que ele fosse solto, se eu não me engano, desde agosto. E não dava, não deu o alvará de soltura. Então, olha que coisa estranha, né? Por que pedir, então? Mas sem dúvida, assim, o grande momento mindfuck, né, foi em uma entrevista, mais alguns meses atrás, na Veja, onde o subprocurador havia chamado a delação do Mauro Cid de fraca e disse que ela só continha narrativas, não tinha fatos. Peraí. Então, e a Gestapo trabalharam duro para produzir ou homologar uma delação do principal assessor do Bolsonaro, e o subprocurador responsável, aquele que deveria fazer a acusação, ele diz que o trabalho do Hiroshi lá, o trabalho da Gestapo com esse trabalho é fraco? Ora, só porque não narra o cometimento de crime nenhum, e porque a delação não é corroborada por nenhuma prova, exceto a palavra do delator, só por isso que ela é fraca? Só por isso que ela é só narrativa? Pô, meses de planejamento,
prisão do Mauro Cid por causa de cartão de vacina, phishing expedition, tortura psicológica. Ora, foram em cima da mulher do Mauro Cid. Centenas de reportagens vazadas à imprensa. Carlos Frederico. Você tem noção da quantidade de tempo? A Malu Gaspar? Porra, não deve ser fácil conviver com essa gente da Folha, do Globo, até mesmo do UOL, veja você. Ora, tudo isso era para pegar justamente o Bolsonaro e os bolsonaristas. Se você disser, Carlos Frederico, que a denúncia não tem robustez, que a delação não tem robustez e não serve para denúncia, como é que fica? Como é que você faz isso numa entrevista? E a cara do delegado da Gestapo, que foram quem produziu e quem homologou a delação? Então, assim, ironias à parte, foi isso realmente que fez, assim, porra, coçar a cabeça. E vejam que eu não estou dizendo aqui que o Carlos Frederico é mocinho. Né? Talvez ele não tenha aceito por uma pura vaidade. Talvez. Vaidade é, como diz o John Milton do Al Pacino, né? A vaidade, o diabo diz, né? Definitivamente o meu pecado favorito. Talvez tenha sido vaidade, talvez ele achasse que ele mesmo, por tudo que fez, ele fosse ser um indicado para ser procurador, e o Paulo Gonet, peixe do Gilmar, passou na frente. Talvez ele achasse que ele devesse ter os louros, e não a Gestapo, não a Polícia Federal, vai saber. Afinal, ele colocou o Bolsonaro no inquérito. Não estou dizendo aqui que ele foi mocinho. Ele incluiu um Bolsonaro, um cara que estava nos Estados Unidos, sem mandato, fora do poder, para copiar o que fizeram aqui com o Trump. Mas o Trump era presidente. O Trump, ele diz que... Veja, olha a semelhança, né? O Trump fez um discurso para as pessoas marcharem pacificamente para o Capitólio. E eles disseram marchar, ele falou marchar, ele foi um grito de guerra, o Trump falando lei e ordem, tuitando, pedindo para as pessoas pararem, etc. Mas o Trump ainda era o presidente. Eles acusaram no início o Trump de negligência. O Bolsonaro não dava para fazer isso. Não só porque ele não era mais o presidente há 8 dias, no 8 de janeiro, como ele tinha se mandado para os Estados Unidos. No final do dia ainda, no meio do dia, no meio da tarde, ele manda um tweet dizendo, se manifestando contra. E ainda assim, copiando os Estados Unidos, como colocaram o Trump no inquérito do 8 de janeiro, e isso está em discussão, agora vai ser discutido na Suprema Corte. Os meus apoiadores do Locals viram um comentário que eu não pude fazer no último programa, mas fiz para apoiadores no Locals justamente sobre essas mudanças. Então o Carlos Frederico colocou, ele que é o autor do pedido à meta desse vídeo, onde o Bolsonaro supostamente questionava as eleições para servir como prova, né? Mas não me parece que o Carlos Frederico estava assim exatamente agradando minha companhia. Porque se ele tivesse, era muito simples, ele bastava ter sido reconduzido. É verdade que é normal, mas não necessária essa saída. E ele podia ter sido reconduzido. Não foi. O Gonet é outra pessoa. Talvez ele próprio. E como já disse aqui na semana passada, no Paulo Figueiredo Show, a juíza Ludmila Lins Grilo, na quinta-feira passada, se não me engano, a pior das sabatinas foi a do Paulo Gonet, justamente por conta das respostas que ele deu a respeito às investigações políticas do STF, onde ele valida os inquéritos do fim do mundo na opinião dele. E ora, o Gonet é o homem do Gilmar. E o Gilmar, nesse momento, está onde? Ele está na turma gritando ameaça à democracia, pegar os bolsonaristas. Parece que já foi o tempo daquele Gilmar garantista, lembra? Pô, e eu elogiei Gilmar Mendes, primeiro porque eu acho ele uma figura muito inteligente, em termos de preparo ali, ele é um dos mais preparados, e é possível reconhecer inteligência nos nossos adversários, mas o Gilmar foi correto nas críticas dele da Lava Jato. Talvez não.
Hoje a gente vê que certamente não pelos motivos corretos, mas as violações às garantias, aquela turma das prerrogativas dos advogados, todos eles estavam corretos em vários aspectos. Mas agora todo mundo em silêncio, não tem mais prerrogativa, não tem garantia. O garantista é garantista de corrupto e traficante. Não tem garantista para patriota. Então eu não espero um Gonê garantista. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.